uma aplicação na linguagem de programação C para construir matrizes triangular inferior, como essas que estão representadas aqui na figura. Vamos primeiramente, então, declarar uma variável local da função main, n, que vai receber o tamanho da matriz. Vejam aqui que são 9 matrizes. A primeira matriz tem tamanho 1, segunda matriz tamanho 2, terceira matriz tamanho 3 e assim por diante até o tamanho 9. Então, essa variável n vai receber na entrada de dados o tamanho da matriz. E também vamos fornecer uma estrutura de repetição while infinita, que é o while 1, para que o usuário forneça na entrada de dados n valores que correspondem ao tamanho da matriz. E ele vai encerrar a entrada de dados a partir do momento que ele informar 0 na entrada de dados. Então, 0 para encerrar. Então, entrada de dados, comando scanf, vai ser armazenada no endereço da variável n. A estrutura do tipo while1 é um loop infinito, ele vai executar sempre. A linguagem de programação C não possui os tipos booleanos verdadeiro e falso. O verdadeiro é representado pelo número inteiro 1 ou pelo bit ligado, enquanto que o valor falso é representado pelo número inteiro 0 ou bit desligado. Então, enquanto verdade faz, esse é uma estrutura de repetição infinita, vai fazer infinitamente, porque sempre, ao avaliar a condição, como ela é a constante verdadeiro, faz a repetição. Aqui dentro, após a leitura do valor de n, se o n for igual a 0, nós estamos sugerindo que 0 seja o valor para encerrar a aplicação. Então, se o valor de n na entrada de dados for igual a 0, quebra o while. Então, o break é o comando que vai quebrar uma estrutura de repetição de laço infinito. Vamos também implementar uma função que não retorna valor, chama-se figura, recebe através de parâmetro o tamanho da matriz e vai montar a matriz conforme os exemplos ilustrados aqui na figura. Então, sempre que a gente for implementar uma matriz, nós vamos usar duas estruturas de repetição, uma controlada pela variável i e a outra controlada pela variável j. Então, primeira estrutura de repetição, a variável de controle i vai variar de 1 até n em passo 1. Então, essa primeira estrutura de repetição se encarrega em montar todas as linhas da matriz. Para cada linha da matriz, a gente vai implementar outra estrutura de repetição em que a variável de controle j vai de 1 até i. E por que até i? Percebam aqui que a cada linha nós temos a quantidade de colunas igual ao número da linha. Primeira linha, uma coluna, segunda linha, duas colunas, terceira linha, três colunas, quarta linha, 4 colunas. O i representa o número da linha, então o for do j vai de 1 até o número da linha, até i. E a cada execução do segundo for, vamos mostrar o valor de j. Aqui vejo, quando, por exemplo, o i é 3, o j vai de 1 a 3. Quando o i é 4, o j vai de 1 a 4. Então, os valores que estão aqui representados é a própria evolução da variável de controle j. Ao final de cada linha, barra invertida n. Então, vamos primeiramente aqui, observar a questão do 0 para encerrar a aplicação. Veja, está aqui no comando de entrada de dados, pedindo para que o usuário forneça um valor de n. Se ele fornecer lá, por exemplo, 10, então não é 0, não quebra, faz o próximo passo. 15 não é 0, faz o próximo passo. Menos 1, menos 10. Quando ele informar 0 na entrada de dados, ao avaliar o valor de n é igual a 0, isso é verdade, então vai quebrar o looping. Então, o while 1 vai ser sempre interrompido a partir da execução do comando break. Então, vejam lá, 0, break, quebra o while, encerra o programa.
Depois da entrada de dados, vamos ativar então a função figura, passando para lá o valor de n. E vejo que n é a identificação que foi usada para dois elementos. Primeiro, nós temos o n, que é a variável da função main. É nela que será realizada a entrada de dados. E na hora que eu ativo a função figura, eu passo o valor de n da função main para o parâmetro, também identificado como n, a função figura. Eu estou associando o n do main com o parâmetro n da função figura. E veja aqui ao ativar, olha lá, figura N6. Está aí a figura, uma matriz de 6 linhas, uma matriz triangular inferior, porque o J varia de 1 até I. Então, primeira linha 1J, segunda linha o J vai de 1 a 2, terceira linha o J vai de 1 a 3. E assim por diante. Vamos colocar uma linha em branco antes da matriz e outra depois da matriz. Veja sempre que 0 encerra. 0 break no while 1. Então, antes de começar a matriz, aqui vamos colocar um comando de saída. Vou copiar esse código antes e depois das duas estruturas de repetição for. Agora eu já tenho uma linha em branco antes e depois de cada matriz. 6. Antes e depois. Aqui, 0 sempre encerrando. Vamos também melhorar essa situação, porque vejam, as matrizes aqui exemplificadas têm tamanho de 1 até 9. Então, essa entrada de dados para o valor de n, eu vou usar uma estrutura de repetição com avaliação a posteriori, a estrutura do while, em que o usuário vai fornecer a entrada de dados enquanto o n for menor que 0 ou o n for maior do que 9. Vejam que a gente utiliza o operador lógico ou para verificar se um valor está fora dos extremos. Menor que 0 não é um valor válido para n. Maior que 9 também não é um valor válido para n. Então, esses comandos de entrada, o comando de entrada vai ser feito enquanto o valor de n for menor que 0 ou maior que 9. Então, o do while vai ser usado principalmente para esse tipo de situação, na hora de consistir um valor. A entrada de dados só será aceita quando o valor de n for um valor maior ou igual a 0 e menor ou igual a 9, no intervalo de 0 a 9. O 0 é usado para encerrar o programa e os valores de 1 até 9 vão ser usados para formar a matriz. Então veja, se eu fornecer o valor 50, está fora do intervalo, então ele fica preso nessa estrutura de repetição do tipo do while. Veja aí, menos 15 também é menor que 0, vai ficar preso aqui, só vai aceitar 8. Bom, 8 é um valor que está no intervalo de 0 a 9, então aceita, não é 0, não quebra a repetição, chama a função figura, passando para lá o valor 8. Então chega aqui 8 linhas para cada linha e colunas. Então forma uma matriz triangular inferior. Tá, 9. Tá, beleza. 10 não aceita, 15 não aceita, 20 não aceita, 4 aceita, 5 aceita e 0 encerra. Então vejam que a gente acabou implementando uma estrutura modular com duas funções. Função figura, que monta a figura a partir do tamanho enviado para o parâmetro n, a função main, onde eu tenho a entrada de dados com o tamanho da figura, e vejo que a entrada de dados é consistente, usando uma estrutura de repetição com avaliação a posteriori do while, que deve fazer a entrada de dados enquanto a entrada for menor que 0 ou maior que 9, que é um valor inconsistente. Também estou usando uma estrutura de repetição while 1, que é uma repetição infinita, ela sempre faz até que o comando break seja ativado. E então o comando break vai ser ativado sempre que o usuário na entrada de dados fornecer o valor 0. 0 é utilizado para encerrar o programa. Obrigado.